Está no ar mais um episódio da 6ª temporada do TBC Memória. Fundado em 1846 na cidade de Goiás, o Liceu foi durante muitas décadas referência no que hoje chamamos de ensino médio. Com a mudança da capital, veio transferido para Goiânia com toda a sua estrutura e corpo docente. Apesar de ser uma escola pública, enquanto esteve na antiga capital, as salas de aula do Liceu foram ocupadas em boa parte por filhos das elites goianas. Uma característica que continuou por algumas décadas depois que veio para Goiânia. Esse perfil do Liceu foi objeto de pesquisa da nossa convidada, a historiadora e professora Fernanda Barros. No mestrado, ela construiu a dissertação Liceu de Goiás, elitização endossada pelas oligarquias goianas, 1906 a 1937. E no doutorado, a tese O Tempo do Liceu em Goiás, formação humanística e intelectual, 1906 a 1960. Olá, professor, um prazer tê-la aqui no TBC Memória. Boa tarde, Enzo, como vai? Muito obrigada pelo convite. Você me adiantou aqui antes da entrevista que, além da dissertação e da tese, continua pesquisando no Liceu, orienta a TCC, faz livro, faz pós-doutorado. Por que essa paixão pelo Liceu? É uma pergunta importante de se responder, né? O Liceu faz parte da minha trajetória acadêmica desde 2003, quando eu resolvi entrar no programa de pós-graduação em educação e fui procurar um objeto e ganhei esse objeto de presente de um professor, Ayrton Veloso de Matos, foi professor do CEPAI da UFG. Eu gosto de contar essa história porque realmente foi um presente, né? E eu honro o presente até a atualidade pesquisando essa instituição. O Liceu de Goiás e o Liceu de Goiânia são duas instituições ímpares, é o único estado em que temos duas instituições com esse nome, com essa história. E desde 2003 a gente vem desenvolvendo pesquisas em relação à instituição. Entrar na pesquisa em instituição educativa é um desafio, mas sair da instituição educativa é um desafio maior, já que a instituição é coberta de nuances e de características individuais, únicas, né, que a fazem ser tão especial. E por isso a paixão de 21 anos já pesquisando no Liceu. Já que nós estamos no momento confissões pessoais, eu aproveito, é raro eu fazer isso como jornalista, mas o Liceu está vinculado à minha história, né? Porque eu costumo dizer que eu existo graças ao Liceu. Meu avô, José Teodorico Peclá, era professor de matemática no Liceu, na cidade de Goiás. A minha mãe, Maria Teresina, nasceu lá. E quando o Liceu veio transferido, ele veio. E o pai dele, Alfredo Henrique Peclá, um suíço que apareceu lá em Goiás no final do século XIX, era professor de francês do Colégio Liceu. Os Peclá têm uma longa história, né? Nós temos dentro desse trabalho de dissertação e tese um acompanhamento de todos os alunos que entraram no Liceu. Nós temos um banco de dados com as fichas individuais desses alunos. Nós fazemos um trabalho de pesquisa em relação à existência desses alunos, a idade, sexo, origem de nascimento, origem familiar, né? E os Peclá realmente têm uma longa lista de estudantes que estudaram nessa instituição e que fizeram presença como alunos, como poetas no Grêmio Literário e como professores também. Mas vamos voltar no tempo, 1846 a criação, 1847 a instalação. De onde surgiu a ideia de criar um liceu na cidade de Goiás? Então, essa história é a mais interessante de se contar, né? Eu preciso voltar um pouquinho na Grécia, eu vou te pedir licença para ir lá atrás um pouco, né? Nós temos na Grécia Antiga uma tradição de formação humana em que se estabelece que um homem completo precisava estudar dois tipos de conteúdos. Os conteúdos que são próprios do humano, que são o bem pensar, o bem falar e o bem escrever, a gramática, a lógica e a oratória, e as artes da natureza, que são a geometria, a astronomia, a matemática e a música. Estas seriam as chamadas 7 artes liberais da Idade Média, né, que é dado a elas esse nome, e essas 7 artes seriam suficientes para a formação intelectual do homem grego. Na Grécia Antiga, nós tínhamos a grande instituição chamada Academia, que todo mundo já ouviu falar alguma coisa dela. O melhor aluno da Academia foi o Aristóteles, e o Aristóteles ficou de ser o diretor da Academia quando Platão morresse. Por questões políticas e familiares, já que ele não era grego no momento em que a Grécia tinha a Academia, ele não assumiu a direção da academia e abriu a sua própria instituição, o Liceu.
O Liceu, o nome vem do epíteto do deus Apolo. Os deuses gregos tinham epítetos devocionais de acordo com a região em que eles eram consagrados. E a região onde o Aristóteles comprou o terreno para instalar a sua própria instituição era uma instituição dada ao deus Apolo Lício, o deus Apolo que protegia as ovelhas dos lobos, para a sua consagração. O Liceu Aristotélico, então, foi aberto e com uma perspectiva um tanto diferente da academia grega. A perspectiva era um pouco mais filosófica e científica do que a academia, que era um pouco mais política. Nesse sentido, essa formação das 7 artes liberais ficou preservada na instituição de forma científica. Em 1802, quando Napoleão Bonaparte reorganiza o Estado francês, né, e reorganiza o ensino, inclusive, né? A República Francesa, uma das organizações é o Liceu, né? E a lei de 1º de maio de 1802 criou a instrução pública na França revolucionária. E o terceiro tipo de escola, o terceiro nível de escola era o Liceu. O nome, ele não é um nome ilustrativo, né? Ele vem com essa ideia de formação completa desse ser humano que o Aristóteles tinha estabelecido lá na Grécia Antiga, com as chamadas 7 artes liberais e todas essas disciplinas que eram estudadas lá no Liceu grego, vêm para o Liceu francês, né? Depois da Revolução Francesa, todos os países do Ocidente começaram a se inspirar na França em termos políticos, econômicos, educacionais, culturais, e o Brasil não poderia ser diferente, né? Após a proclamação do Império, a organização do Império, né? A gente tem um ministro do interior, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que foi enviado à Europa para procurar inspirações para o ensino brasileiro. E é importante lembrar que o ensino brasileiro foi montado de forma diferente, porque a gente tinha escola primária organizada de uma forma, ensino secundário organizado de outra forma, ensino superior organizado de outra forma. E muitas escolas da Igreja Católica, né? E muita escola da Igreja Católica. E o Bernardo Pereira de Vasconcelos, então, criou uma instituição dentro do Rio de Janeiro, dentro da Corte Imperial, como modelo para as instituições de ensino secundário no Brasil. Essa instituição foi o Colégio Pedro II, que é, até hoje, a maior instituição de ensino secundário que nós temos no país, é uma autarquia, né? Tem um status de universidade atualmente. E o Colégio Pedro II, em homenagem ao imperador, criado em 1837, tem no seu estatuto a ideia de que ele seria um modelo para as outras províncias. Quer dizer, ele foi modelo para o nosso liceu. Sim. Então vamos pegar aqui 1837 para 46, 47. Levando em conta as distâncias, o sertão que cidade de Goiás era, não demorou muito não, né? A gente pode dizer que em 10 anos para instalar a ideia não chegou muito tarde aqui não. Não chegou muito tarde, até porque é uma coisa que acontece em todo o Brasil, né? Durante 1834 até 1856 são abertos 20 liceus apenas no Brasil. O de Goiás é o 17º a ser instalado em 1847 e durante esse tempo, entre 1833 começaram as discussões, até 1846 há uma grande discussão dos deputados goianos, da província goiana, em relação à organização da instrução pública aqui. E uma das características da cidade de Goiás e da província goiana é como a política local se fazia presente na política nacional. De alguma forma, os deputados provinciais e os senadores estavam sempre vinculados à política nacional. Alguns nomes desse Senado são os Bulhões, né? O Leopoldo de Bulhões, por exemplo, foi um deputado e foi senador da província goiana, foi extremamente atuante. E esta criação da instituição, ela tem um objetivo muito específico, fazer com que os filhos dessas pessoas que estavam vinculadas às políticas goianas e o que a gente chama no nosso trabalho de elites goianas, mas é muito importante a gente fazer uma definição aqui de que a gente está falando de elite oligárquica, familiar e não econômica, especificamente. Essas pessoas tinham a intenção de fazer com que os seus filhos continuassem os estudos aqui dentro da província goiana, aqui do que a gente chama hoje de estado de Goiás, para que elas não se deslocassem para o Rio de Janeiro para realizarem os seus estudos e depois voltarem para cá. Esse é o principal objetivo do liceu, né? Abrir uma instituição em que os filhos dessas pessoas pudessem estudar dentro da sua cidade. E como é que foi a formação, tanto no aspecto físico, parece que era um prédio provisório, tanto quanto na formação do quadro de docentes, de professores? Então, é muito curioso porque a criação do liceu ela é um pouco mais imaginária do que efetiva nos primeiros anos.
A discussão entre os deputados na província durou de 33 até 46. Com a criação da instituição, em 1846, ele não tinha lugar de instalação. É uma particularidade de todas as instituições públicas, elas são criadas e depois instaladas. Isso é uma realidade atual. A criação do Liceu de Goiás é de junho de 1846. Ele só foi instalado em fevereiro de 1847. Então, assinaram a lei de criação, estabeleceram que a instituição estava criada, mas ela não tinha diretor, quadro de pessoal, professor, nem aluno até 1847. E muito menos local de funcionamento. Em 47, fizeram uma reunião no Palácio Conde dos Arcos e fizeram a instalação da instituição, que ainda também não tinha local de funcionamento. E aí o Liceu funcionou no barracão do fundo da Casa da Fazenda, da Casa do Tesouro. Esse funcionamento durou mais ou menos 5 anos, porque ainda não existia nenhum prédio público que pudesse ser destinado para a instalação da instituição. E o mais curioso é a quantidade de alunos. Porque o Liceu não foi criado como a gente conhece hoje, uma instituição em que tinha primeira série, segunda série, terceira série. Existiam as aulas avulsas. Existia um diretor, um secretário, os professores, mais professores de latim, de música, geometria e gramática latina. E esses professores é que faziam as matrículas dos alunos dentro das suas aulas. E as aulas eram dadas de forma avulsa, não existia essa organização de escola que a gente entende agora. E durante 5 anos ele funcionou dentro da Casa da Fazenda, no barracãozinho do fundo. Tá, para encerrar o bloco, como que esses professores foram contratados? Era lá na cidade de Goiás ou veio gente de fora? Não, a contratação de professores era feita pela própria província, né, como a instituição era mantida pelo governo, pelo poder público, é o poder público estadual que faz a contratação de professores. Mas até 1876 não há contratação oficial de professores no sentido de concurso público dentro do liceu. Os professores eram contratados para dar aula, o que a gente chama hoje de professor horista. Ele é contratado para dar uma aula e ele recebe pela quantidade de aulas dadas. Só a partir de 1876 é que há a contratação oficial de quadro docente para o Liceu de Goiás pelo governo do estado. Ok, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continuamos falando sobre o Liceu. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. A instrução pública em Goiânia é digna de menção. Há excelentes e numerosos estabelecimentos de ensino onde os mais modernos princípios de pedagogia são adotados. O ensino é ministrado ali por um professorado seleto e esforçado. Estamos conversando com a historiadora e doutora em educação Fernanda Barros. Ela que no mestrado e no doutorado pesquisou sobre o Colégio Liceu. Professora, no bloco anterior nós falamos sobre a contratação dos professores e também da instalação. E quando é que dentro da sociedade vilaboense o Liceu começou a se consolidar como uma instituição de ensino importante? Desde a sua criação. O imaginário em torno do Liceu, ele começa com a criação. Ele é um pouco mais imaginado do que concretizado desde o começo. No trabalho que a gente faz de pesquisa, nós fomos perceber que essas aulas avulsas, elas continuam durante todo o século XIX. E há uma luta política entre a situação e a oposição de Goiás querendo manter ou fechar a instituição. Os debates de 1880, Quem por queria exemplo, fechar? A oposição do governo, dos bulhões, né? A oposição aos bulhões era uma oposição que queria fechar o Liceu no século XIX e há efusivos debates entre esses deputados provinciais para que fechasse a instituição, já que eles achavam que estavam gastando dinheiro público com uma instituição que não tinha fundamento algum. Mas o século XX vem e o século XX faz com que a instituição se torne um tanto mais aparente na cidade de Goiás. Em 1850 tem uma coisa muito importante que é a doação do prédio do Dr. Corumbá. É uma casa, né, situada perto da Praça do Coreto, na cidade de Goiás, que foi doada para o estado, para a província, na obrigação de que lá tivesse uma aula de geometria. Ele era um matemático formado em Lisboa, comendador na cidade de Goiás, morreu viúvo, a esposa tinha morrido de tuberculose e ele deu todos os bens dele para a província, nesta condição. Então o Liceu foi instalado em 1850 nessa casa e de lá para cá
foi feita toda uma pompa em torno da instituição. E ficou nessa casa até 1937? Ficou nessa casa até 1937. Tá, e deixa eu dar um salto histórico aqui. Por volta dos anos 80, me corrija se eu estiver errado, do século passado, o Liceu voltou a ter uma unidade em Goiás, é isso. Mas nessa mesma casa ou em outra? Sim, em 1994, para ser exata. O Íris Rezende Machado estava saindo para candidatar a senador, ele era governador. No governo itinerante, um grupo de ex-alunos da instituição pediu para que ele voltasse o Liceu para a cidade de Goiás e ele assinou de próprio punho a portaria de retorno. Então, em 1994, o Liceu de Goiânia continua sendo o Liceu de Goiânia e o Liceu volta para a cidade de Goiás na mesma casa do Dr. Corumbá, que atualmente não está lá mais. E agora está em outro local, em outro né? prédio. Tá, já que nós entramos na questão da mudança, da vinda da capital para Goiânia, né? Fecharam o pacote e trouxeram tudo. A cidade de Goiás ficou rasa nesse sentido. Houve aí alguma questão política, uma perseguição do interventor Pedro do Vico contra a cidade de Goiás em deixar a cidade sem o colégio? Há muitos rumores históricos, né? Muitos fatos históricos e muitas reportagens, muitos discursos que corroboram essa tese de que, na verdade, o Pedro Ludovico tinha mesmo a intenção de tirar tudo que fosse do governo da cidade de Goiás e trazer para a cidade de Goiânia. A transferência do Liceu ela acontece junto com o Jardim da Infância e com a Escola Normal em 1937, se não me engano, dia 26 de novembro, alguma coisa parecida, no final do ano de 1937, num dia seguinte em que se instala a capital. Né? Essa Escola Normal, só uma curiosidade, é que foi o Colégio Santana. O Colégio Santana. Foi e aqui em Goiânia virou Colégio de Educação. É o Instituto de Educação. No Instituto de Educação, as jovens alunas que serão as professoras de amanhã preferem sempre o passeio e a palestra risonha e amável. A gente pode fazer afirmações, sim, sobre essa perseguição que o Pedro Ludovico tem em relação à cidade de Goiás, né? Há muitos trabalhos de muitos historiadores goianos que falam sobre essa condição do Pedro Ludovico de ressentimento político e de ressentimento pessoal em relação à cidade de Goiás. Em relação ao Liceu, é realmente fechado um pacote, né? É uma coisa que eu coloquei nos meus trabalhos e que já tivemos algumas polêmicas teóricas aí em relação a isso, mas a vinda do Liceu de Goiás para a cidade de Goiânia foi realmente um caminhão que trouxe a instituição para dentro do prédio. E durante 5 anos, essa instituição vai se adaptando à nova condição de estar na nova capital, de estar num prédio muito diferente do prédio antigo e de receber um público também muito diferente, já que aquela elite tradicional goiana não vem na sua totalidade para cá. E qual que era o público, então? Tinha uma mistura dessas famílias tradicionais e o que mais tinha de alunos lá? Qual que era Goiás é formado por um grupo específico de famílias tradicionais da cidade, né? Dentro do trabalho a gente separa 14 sobrenomes que fazem parte da história da construção do século XIX em Goiás. Junto com esses 14 sobrenomes que estão vinculados à política local, estão também os que a gente chama de correligionários. Os correligionários são aqueles que têm um sobrenome Silva, Souza, e esses correligionários e filhos dessas famílias é que fazem parte do público de alunos do Liceu. Uma característica importante do Liceu é que ele era uma alavanca social. Estudar no Liceu era uma condição de fazer parte da sociedade goiana. Ser aluno do Liceu era algo de prestígio, não era simplesmente ir à escola, né? Já que ir à escola era parte da escola primária. Ir para o ensino secundário era um caminho para o emprego público, para cargo político e para o ensino superior. E vocês, mulheres, quando é que vocês colocaram os pés lá dentro? Então, a partir de 1880, a escola normal funciona no mesmo prédio do Liceu. Existem muitas mulheres, mas nos últimos 4 anos... Mas separadas. Nos últimos 4 anos, no trabalho de pesquisa, a gente tem conseguido identificar que as mulheres que estão dentro do prédio do Liceu estão na escola normal e não no Liceu, apesar de assistirem aulas que eram conjuntas, né, dentro do Liceu para a escola normal. Mulher aluna do Liceu apenas a partir de 1911. E a primeira mulher que se formou no Liceu, terminou o ensino secundário, foi também a primeira jornalista goiana. O nome dela era Deisi Porto. Ela formou na turma de 1937 na cidade de Goiás. Ainda em Goiás, olha que coincidência. Sim, ela foi a primeira mulher que concluiu o curso, porque há também uma evasão muito grande na instituição, né? Muitos alunos entram e não concluem o curso, por diversos motivos. Um deles é financeiro, porque apesar da instituição ser pública, ela não era gratuita.
Pagava-se para estudar? Pagava-se taxa em todas, taxa de matrícula, taxa de exames, taxa de provas. Todos os documentos que você emitia no liceu tinham que ser selados pela Casa da Fazenda. E mesmo assim tinha gente falando que o governo estava gastando dinheiro com a escola mesmo sendo pago. Sim. Há um trabalho que nós orientamos que foi sobre a vida financeira do liceu no século XIX. E uma das coisas que a gente descobriu é que o liceu tinha fonte de renda do governo provincial, das doações particulares, principalmente de pais de alunos, das taxas de alunos e de doações aleatórias, né? Além de verbas também do governo imperial. E você conseguiu descobrir quando que passou a ser gratuito? Foi já em Goiânia? Só a partir de 1942. E para ingressar, eu sei que até meados do século passado, em escolas públicas, tinha o tal do exame de admissão. Existia isso no liceu? Tinha que passar por um vestibularzinho? Sim, o exame de admissão do liceu era rigorosíssimo. E rigoroso no sentido de também transformar esse grupo de alunos em elite. Por quê? É uma das coisas que a gente diz que transforma em elite. A criança ia para a escola primária, ela aprendia língua portuguesa, matemática, moral, educação moral e cívica em alguns dos momentos e artes manuais. Quando ela fazia o exame de admissão, ela tinha que saber gramática latina, gramática portuguesa, oral e escrita e aritmética com as 4 operações com número de 4 dígitos. Né? E também traduzir trechos de filosofia grega do latim para o português. Ou seja, o público que ia para a escola primária não era o público que entrava na escola secundária do liceu. E aí a gente tem uma separação de classe social muito nítida. Né? As pessoas tinham que fazer realmente um estudo específico para conseguir passar no exame de admissão. Esse exame de admissão fica até 1960, em todo o Brasil. Bom, você falou 1960, então vamos falar já de Goiânia, a mudança do liceu. Até quando ele esteve no auge, ele passou por um processo de decadência muito grande também, já aqui em Goiânia, mas depois parece que recuperou um pouco. Vamos falar desse período goianiense do liceu? Sim, Goiânia é a menina dos olhos do Pedro Ludovico, né? Então, se cria essa cidade, se constrói a cidade. E uma coisa muito interessante é que o prédio do liceu foi construído de uma forma grandiosa. A estrutura física do prédio do liceu é maior do que a Praça Cívica na sua construção e é maior até hoje. Esse prédio, então, tinha toda uma pompa, né, de se trazer uma grande instituição da ateniense e francesa para a cidade de Goiânia. A instituição vai ganhar muita força, só que depois da ditadura militar, nos primeiros 10 anos de ditadura militar, o liceu foi uma das instituições mais atuantes no estado de Goiás. Era o desmanche do ensino público, né? Era. E aí o desmanche do ensino público dos anos 70, com a reforma 5692, atinge também a instituição. Entre 1970 e 1990, a gente tem um desmanche do ensino público brasileiro, não só do liceu. O liceu entra nessa onda de instituições públicas que vão perdendo o incentivo governamental, incentivo financeiro, incentivo pedagógico, né? As instituições particulares vão ganhar cena no governo brasileiro, mas o Liceu de Goiânia resiste, né? E resiste por questões históricas, pela própria organização da instituição, e a partir de 1990 vai ganhando uma força, mas a força realmente acontece no Liceu nos últimos 15 anos, em que o centro de Goiânia também ganha uma ideia de revitalização. E o liceu entra nessa ideia de vamos resgatar as nossas instituições. E com muitas atividades culturais, né? Muitas atividades culturais. E existe alguma possibilidade, eu ouvi dizer até, dele virar um colégio militar e tal? Nenhuma. O governador fez uma notícia de que o liceu agora vai ser uma instituição bilíngue. Vai ter aulas em francês e em português. É um projeto para 2025, quando o prédio retornar a sua atividade, já que ele está em restauro arquitetônico agora, nesse ano de 2023 e 2024. Opa, que legal, o liceu estando forte assim. Professora, eu vou pegar 2 livros seus aqui, para a gente encerrar aqui. Fala um pouquinho desses 2 trabalhos seus que viraram livros e do outro também, e também, para encerrar, sobre essa questão de continuar pesquisando o liceu. Tá. O tempo do liceu é o fruto da tese, né? Um trabalho de 4 anos de pesquisa que a gente fez e a gente resolveu publicar justamente para dar um pouco de notoriedade para o liceu. A gente acha que às vezes o pesquisador quer dar notoriedade a ele, mas a ideia é dar notoriedade à instituição. E o Inspirações Inacabadas é fruto de um dos pós-doutorados que eu fiz na Federal de Uberlândia, que a gente organizou esse livro com 14 capítulos diferentes, falando de liceus, do liceu francês, do liceu português e de 12 liceus brasileiros.
11, aliás, são 2 textos sobre o Liceu de Goiânia e de Goiás, para a gente falar um pouco de como que essas instituições têm características muito próximas, mas também muito peculiares. Cada uma das instituições brasileiras tem as suas nuances vinculadas às suas políticas locais, como é o caso do Liceu de Goiás. E depois que a gente terminou essa primeira parte do pós-doc, a gente fez outro pós-doutorado em Paris, que a gente fez uma comparação de como que o Liceu brasileiro foi criado em relação ao Liceu francês. É uma característica que a gente tem aqui, o Liceu brasileiro está sempre vinculado às questões da Igreja Católica. E a gente continua orientando trabalhos agora dentro da instituição. Lá na Faculdade de Educação da Federal. Na Faculdade de Educação da UFG. Quer dizer que a moçada continua se interessando. A moçada continua interessando. Nós temos atualmente 11 trabalhos sobre o Liceu sendo escritos, sobre as matérias de ensino que o Liceu estudava na Primeira República até 1960, sobre a contratação de professores. É uma curiosidade, nós tivemos a primeira professora contratada do Liceu apenas em 1929. Antes eram todos homens. Também falamos sobre a questão do humanismo, das filosofias e vários outros trabalhos ainda sendo produzidos. Professora, nosso tempo acabou. Parabéns pelo seu trabalho e toda a equipe que trabalha com você pesquisando o Liceu. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a vocês. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.